Olá, 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 olá pessoal, sou o SGC e na aula de hoje vamos tratar de mais um assunto sobre como nós podemos aumentar a eficiência do ciclo de hacking. Então, se você não inscreveu-se no meu canal, inscreva-se já e aproveita e deixa seu like, tá? Bora lá pessoal. Então, como é que nós podemos aumentar a eficiência do ciclo de hacking? Nós podemos aumentar a eficiência do ciclo de hacking, isto é, aumentando a temperatura, tá? Na qual o calor é transferido ao nosso fluido de trabalho por intermédio de uma fonte externa, tá? Ou diminuindo a temperatura no qual o calor é rejeitado ao nosso condensador. O que mais ou menos isso quer dizer? Isto quer dizer que a temperatura no qual o nosso calor, tá, é transferido ao nosso fluido deve ser a mais alta possível em relação à temperatura no qual, tá, no qual o calor é então rejeitado por intermédio do nosso condensador, tá? Então pessoal, vamos aqui também analisar três formas possíveis de como nós podemos aumentar a eficiência do ciclo de hacking. Vamos lá analisar o nosso diagrama, tá? O nosso diagrama TS, que é temperatura e entropia, tá? Então aqui tem a minha curva de saturação. Eu vou aqui marcar os três pontos, os quatro pontos, tá? Que é do ciclo de hacking. Nós já vimos isso, tá? Ponto, aqui tem um ponto 1 como na líquido saturado, comprime no ponto 2, tá? De forma isentrópica, e ela é superaquecida no ponto 3, tá? Ponto 3 já é superaquecida e ela é convertida ao vapor numa mistura, tá? Com título muito elevado, e aqui eu teria então o sentido do meu ciclo, tá pessoal? O que acontece aqui? É que na verdade, vamos aqui ver um efeito de uma propriedade que é feita num dos dispositivos, tá? Aqui no ciclo de hacking. O que acontece com a redução da pressão no condensador? É claro que quando o vapor se expande, tá? De forma isentrópica até no ponto 4, o que acontece aqui no ponto 4? O vapor é convertido em uma mistura com título muito elevado. O que acontece com a pressão? A pressão e a temperatura diminuem. Então, uma vez queremos saber o que acontece com a redução da pressão, o que acontece no condensador? Também acontece automaticamente a redução da temperatura. Então, pessoal, vamos lá por aqui ver que a redução da temperatura, da pressão ser feita aqui. Pessoal, vê isso. Vê isso o que eu vou fazer. Vê o que eu vou fazer. Aqui tem o meu ponto 4, né? Eu reduzo aqui, vamos lá crescer mais aqui o nosso diagrama, vamos lá crescer mais aqui o nosso diagrama, bonito. Vê pessoal, eu reduzo aqui a minha pressão, que é no condensador, no ponto 4, no ponto 1, eu reduzo em ponto aqui que é o meu ponto 4 linha, tá? Então aqui eu vou ter o sentido aqui da minha pressão. Então, o que ela vem? Ela vem, chega até aqui. Vê pessoal, ela vem, chega até aqui, que é ainda aqui líquido saturado, tá? Então aqui teria o sentido da minha pressão, aqui teria aqui o meu linha. Então o que acontece com linha? Aqui teria uma pressão a atingir aqui, também atingir nesse sentido aqui, né? Porque a pressão vai por assim. Então, o que acontece? Vê pessoal, então, se linha, a redução de pressão, ou seja, de 1 para 1 linha, é claro que vai haver também, então, a redução então, que é da pressão no meu ponto 2. Vê lá, eu vou unir aqui, esse ponto daqui, para aqui, tá? Então aqui tem o meu ponto 2, linha. Então, vê essa região que eu vou sombrear aqui, pessoal. Essa região que eu vou sombrear aqui, essa região de toda vermelha aqui, essa região aqui representa o quê? O meu trabalho líquido do aumento. Ou seja, aqui há um aumento do meu trabalho líquido, que eu vou chamar de trabalho líquido com linha lá, tá? Então, essa região que eu vou sombrear aqui, talvez essa região toda aqui, essa região toda que está aqui, essa região representa o quê? O aumento do quê? Do meu consumo de calor. Ou seja, aqui há um aumento do consumo de calor.
Então, pessoal, como é que nós podemos calcular o trabalho líquido do aumento? Este trabalho líquido do aumento, antes porém, vamos aqui indicar o meu sentido, tá? Bonito, ela também vem por assim. Ok, já está indicado. Então, o meu trabalho líquido, do aumento, vai ser calculado que é a diferença entre o calor que entra do aumento menos o nosso calor que sai, nesse caso também do aumento. O meu trabalho líquido do aumento, que vai ser o meu calor que entra do aumento? O calor que entra é verificado onde? Na nossa caldeira. Então, implica dizer que eu vou calcular a diferença entre o 2' com 3. Tá? Então, aqui a diferença entre a entropia no ponto 3 menos a entropia no ponto 2'. Tá, pessoal? Menos quem vai ser o meu calor que sai. O meu calor que sai, é claro que vai ser verificado no condensador. O calor que sai não é verificado no condensador. Então, vamos encontrar aqui que o meu calor que sai, linha, tá? Então, essa diferença entre a entropia, porque aqui é linha, vai ser a entropia 4 linha menos a entropia 1 linha. Em termos de temperatura, vê pessoal, nós podemos escrever em T3 menos o T2 linha menos o T4 linha menos o T1 linha, tá? Sabemos que, eu escrevi isso aqui porque a temperatura, calma aí, a entropia é o Cp vezes a temperatura, tá? Então, como é que nós vamos aqui representar? É claro que é simplesmente nós fatoramos o quê? O nosso Cp, porque o Cp aí é mantido como uma constante. Então, qual seria então o meu trabalho líquido, pessoal? O meu trabalho líquido antes do aumento. Onde poderia verificar o meu trabalho líquido antes do aumento? É claro que o meu trabalho líquido antes do aumento, eu vou verificar ela aqui, tá? O meu trabalho líquido antes do aumento. Então, vai ser o quê? Vai ser a diferença entre o meu calor que entra menos o meu calor que sai, tá? Então, onde o meu calor que entra antes do aumento vai ser a diferença aqui entre a entropia no ponto 3 e a entropia no ponto 2. Entropia no ponto 2, tá? A entropia no ponto 3 menos a entropia no ponto 2. Eu estaria aqui a representar aqui o meu calor que entra. Pessoal, sabendo que o calor que entra é sempre fornecido por intermédio da nossa caldeira, tá? Não pode esquecer disto. Menos o meu calor que sai vai ser verificado no condensador. Ou seja, estarei aqui a indicar essa região aqui, que é o meu calor que sai, que é antes do aumento. Então, a diferença aqui entre a entalpia, tá? A entalpia no ponto 4, tá? Menos a entalpia neste ponto 1. Em termos de temperatura, nós teremos a escrever que vai ser que, vê lá pessoal, vê lá fazer isso, vai ser que o T3 menos o T2 menos o T4 menos o T1, isso tudo é multiplicar por CP mantido em constante. Qual seria então o meu rendimento térmico do aumento? Seria então o 1 menos o meu calor que sai sobre o meu calor que entra. Ou seja, o rendimento térmico do aumento vai ser igual ao trabalho líquido sobre o meu calor que entra. Ou nós sabemos que o trabalho líquido é a diferença, vimos isso? Então, é a diferença entre o meu calor que entra, tá? Do aumento menos o calor que sai. Então, por isso que eu já escrevi aqui, tá? Está aqui aumentando o nosso aumento. Então, nós podemos escrever que o rendimento térmico vai ser 1 menos, quem vai ser o meu calor que sai do aumento, do calor que sai do aumento, cadê você? Calor que sai do aumento vai ser o H4, tá? O H4 linha menos o H1, tá? Sobre o que entra vai ser, nesse caso, o H3 menos o H2 linha, tá? Então, pessoal, vamos representar isso em termos também de temperatura, seria que, mantendo aqui, pegar essa expressão, tá? Toda que está aqui, mantendo que o CP é constante, para as duas expressões, então teria aqui o 4 linha menos o T1 sobre o T3 menos o T2 linha. Se eu escrevesse aqui o CP, não sei o que, poderia simplificar, tá? Então, por isso que eu pus assim. Qual seria então o meu rendimento térmico antes do aumento? Então, seria 1 menos o meu calor que sai sobre o meu calor que
que entra, pessoal. Então, o meu calor, o meu rendimento térmico antes vai ser 1 menos, quem vai ser o calor que sai antes? O meu calor que sai antes, pessoal, o meu calor que sai antes, está aqui, vai ser o H3 menos o H2 sobre o que, desculpa aqui, que não. O que sai está o H4 menos o H1 sobre o que entra, que é H3 menos o nosso H2, tá? Bonito. Então, em termos de temperatura, nós queremos escrever que o rendimento térmico antes vai ser que 1 menos o T4 menos o T1 sobre o T3 menos o T2. Tá, pessoal? Então, relembrar que o rendimento térmico antes do aumento é o menor que depois do aumento. Ou seja, o depois do aumento vai sempre ser maior devido ao efeito da redução da compressão, da pressão, nesse caso, ao nosso condensador. Então, pessoal, vamos agora analisar mais, na verdade, uma análise, depois você recuares aí, tá, pessoal? Vamos aqui analisar mais um outro efeito, tá, do aumento. Nós vimos agora o efeito da redução da pressão no nosso condensador. Agora vamos ver o efeito do aumento da pressão, nesse caso, no nosso, ou seja, nossa caldeira, tá? Que é a temperatura, e aqui temos a entropia. Então vamos lá ver, pessoal, vai lá. Indicando sempre os pontos, que nós já sabemos, né? Eu vou indicar isso rapidamente. Então, pontos, vou indicar isso rapidamente, pessoal. Tá? Você tem que conhecer já isso. Bonito. Então, pessoal, eu indiquei aqui muito rapidamente, porque eu já expliquei isso. Tá? Então, o que acontece? Se houver um aumento da pressão na nossa caldeira, o que vai acontecer? Também vai haver um aumento da temperatura. E por consequente, o nosso fluido vai se superaquecer ainda mais, tá? Devido ao quê? Devido ao fornecimento do calor que vai acontecer aí. Então, pessoal, vamos lá ver aqui. Eu vou aumentar a pressão na caldeira. A caldeira está no ponto 2, ponto 3. Então, eu aumento aqui a minha pressão. Olha lá, pessoal. Eu vou aumentar aqui a minha pressão. Aumento aqui a minha pressão. Então, aqui implica dizer que eu vou ter duas linhas. Tá? Eu venho aqui com uma pressão. Depois, o que vai acontecer? Ela vai ser superaquecida. Ao ser superaquecida, pessoal, vai lá. Ao ser superaquecida, já não vai ser mesmo o ponto 3, não aqui não. Aqui é claro que ela quando vai superaquecer, vai encontrar outro ponto aqui. Tá? Então, aqui implica que vai ser um ponto 3 linha. Ao descer, é claro que ela vai cair numa mistura. Tá? Cai numa mistura. Aqui encontra o quê? O meu 4 linha. Agora, pessoal, vê essa região que eu vou assombrar aqui. Vê. Então, essa região que está aqui. Essa região que está aqui. Essa região toda que está aqui. Tá? Essa região. Agora também, vê essa região. Deixa lá desabar isto. Tá, pessoal? Vê essa região que eu vou assombrar agora aqui com essa preta. Essa região toda que está aqui. Vê essa região. Essa região toda que está aqui. Tá? O que significa isso? Significa, tá, pessoal? Significa que aqui nós temos a diminuição do nosso trabalho líquido. E vamos ver como é que nós vamos calcular essa diminuição. Aqui nós temos aqui o nosso aumento. Aumento do quê? Do nosso trabalho líquido. Como é que nós podemos calcular, nesse caso, a diminuição do nosso trabalho líquido? É claro que a diminuição sempre do nosso trabalho líquido, diminuição do nosso trabalho, vou chamar de trabalho líquido D menor, tá? Vai ser o quê? O meu calor que entra menos o meu calor que sai. Então, quem vai ser, nesse caso, o meu calor que entra? O meu calor que entra, é claro que o calor que entra é sempre fornecido aonde? Na nossa caldeira. Então, sendo a diminuição, então vai estar aqui, o meu calor que entra. E aqui no condensador, estaremos a encontrar, desculpa, aqui não, é aqui, estaremos a encontrar o meu calor que sai, tá? A mesmíssima coisa, e aqui podemos encontrar o meu calor que entra, nesse caso aqui do aumento, e aqui estaremos a encontrar
o meu calor que sai, nesse caso, do aumento, tá? Então, aqui nós estaremos a encontrar o meu trabalho líquido da diminuição, que eu vou chamar de D, e aqui estaremos a encontrar o meu trabalho líquido, nesse caso, do aumento. Então, quem vai ser o meu calor que entra? O meu calor que entra vai ser a diferença entre a entalpia no ponto 3, tá? Menos a entalpia no ponto 2. Menos, quem vai ser a minha entalpia que sai? A minha entalpia que sai, pessoal, vai ser, nesse caso está aqui, vai ser que a entalpia no ponto 4 menos a entalpia no ponto 1, tá? Então, que vai ser o meu trabalho líquido da diminuição? O meu trabalho líquido da diminuição em termos de temperatura será que o Cp que eu aumentei constante, a diferença entre o T3 menos o T2 menos o T4 menos o nosso T1, tá, pessoal? Aqui nós temos. Qual seria então o meu rendimento, pessoal? Vê lá. Qual seria o meu rendimento da diminuição? Ou seja, antes do aumento, vai ser o 1 menos o nosso calor que sai sobre o nosso calor que entra. Nesse caso seria o quê? Seria o 1 menos quem vai ser o nosso calor que sai. Vê lá. O nosso calor que sai é o H4, tá? É o H4 menos o H1 sobre o H3, que é o nosso calor que entra, menos o H2. Em termos de temperatura, estaríamos a escrever em T4 menos o T1 sobre o T3 menos o T2, tá? Agora, pessoal, vamos aqui analisar como é que seria o nosso trabalho líquido. Vê lá, o nosso trabalho líquido do aumento. O nosso trabalho líquido do aumento, é claro que vai ser que o calor que entra do aumento menos o nosso calor que sai do aumento. Quem vai ser o nosso calor que entra do aumento? O nosso calor que entra do aumento vai ser então a diferença entre o H3, tá? O H3 linha, menos que a entalpia 3 linha, menos a entalpia 2 linha, que é nesse ponto aqui. Tá? Bonito. Menos, que vai ser a entalpia que sai? A entalpia que sai do aumento vai ser então a diferença entre a entalpia 4 linha menos a entalpia 1. Em termos de temperatura, eu estaria a escrever que o meu trabalho líquido vai ser, nesse caso, manter o Cp constante, que é ter o calor específico a pressão constante, fazer a variação das temperaturas T3 linha menos o T2 linha menos o T4 linha menos o T1, tá, pessoal? Aqui nós temos. Agora, o que falta? Falta nós calcularmos, nesse caso, o rendimento térmico, nesse caso, do aumento. Vai ser 1 menos o nosso calor que sai do aumento sobre o nosso calor que entra. Então, vê lá, pessoal, o nosso rendimento térmico do aumento vai ser 1 em termos de temperatura, qual que seria o que sai? O que sai, temos aqui que é o H4 menos, tá? O H1 sobre o que entra, que é o H3 linha menos o nosso H2 linha. Em termos de temperatura, então nós estaremos a escrever 1 menos, nesse caso, em termos de temperatura, porque o Cp vai manter constante, então vamos simplificar. Então seria que seria o T4 linha menos o T1 sobre o T3 linha menos o T2 linha. Agora, pessoal, é importante sempre analisar aqui o rendimento térmico, nesse caso da diminuição, o rendimento térmico da diminuição, tá? Diminuição, cadê você? Da diminuição vai ser menor em relação ao rendimento térmico do aumento, tá, pessoal? Bonito. Agora, vamos aqui analisar, tá? O último efeito, tá? Do aumento do ciclo, ou seja, do aumento da eficiência do ciclo de Rankine. Isto é, superaquecendo o nosso vapor. Sempre analisando o nosso diagrama TS, tá, pessoal? Então temos aqui a temperatura, aqui nós temos a nossa entropia. Eu vou fazer aqui a minha curva de saturação. Eu vou indicar já os pontos, tá? Já os pontos conhecidos, já expliquei isso. Tá? Já expliquei isso, pessoal. Já expliquei isso. Ok? Já expliquei isso. Bonito. Ok, aqui temos o nosso ponto 4. Pessoal,
Vamos analisar. Eu quero superaquecer o nosso vapor. O que acontece? O vapor é superaquecido no ponto 3, depois dela sair da nossa caldeira. Então, tem um ponto 3 aqui, quero superaquecer, então implica dizer que aqui vai haver o quê? Vai haver um aumento do nosso calor. Então, aqui tem um ponto 3 linha. Tá, pessoal? Então, implica dizer que se eu superaquecer o nosso vapor, implica dizer que aqui vai haver o quê? Um aumento do quê? Do nosso calor, tá? A ser fornecido. Então, aqui eu vou descer, vê lá pessoal, vou descer, e claro que aqui eu encontro que o meu ponto 4, linha, tá? Então aqui eu teria o meu sentido, tá pessoal? Teria o meu sentido por aqui, tá? Ok. Agora, o que vamos analisar aqui? É que essa região que eu vou assombrar aqui de preta, essa região toda que está aqui, pessoal, essa região toda que está aqui, essa região aqui representa então o aumento, sim, o aumento do nosso trabalho líquido, quanto ao aumento também do nosso consumo de calor, tá? Pessoal, o que nós vamos analisar aqui? É que aqui eu não vou escrever de preta, é de vermelha, vê lá. Aqui onde então ocorre que o nosso aumento ao fornecimento de calor devido ao superaquecimento então da nossa do nosso vapor. Então, como é que eu consigo mais ou menos calcular, tá? Ou seja, o aumento do nosso calor que entra. O aumento do nosso calor que entra no sistema, não pode esquecer, o aumento é feito aonde? É feito aqui com o fornecimento de calor da nossa caldeira, no ponto 2 e no ponto 3. Não pode esquecer isto, tá pessoal? Então, vamos aqui analisar o nosso trabalho líquido que entra. O nosso trabalho líquido, tá pessoal? O nosso trabalho líquido do aumento, vai sempre ser o calor que entra do aumento menos o nosso calor que sai também do aumento. Então, o nosso trabalho líquido do aumento, o que vai ser? Vai ser a diferença entre o calor que entra do aumento, vamos aqui indicar onde está o nosso calor que entra do aumento. O calor que entra do aumento está sempre ficando no ponto 2 até no ponto 3. Então, eu vou indicar aqui. Vou ter o meu calor que entra do aumento. Onde vai sair? É claro que é no condensador, mas vai ficar no ponto 4.1. Então, eu vou indicar aqui. Ele vai sair aqui. O meu calor que sai. Então, vamos lá indicar que o calor que entra vai ser a diferença entre a entalpia no ponto 3, que é o que entra, né, que é fornecido no sistema, menos a entalpia no ponto 2. Tá, pessoal? Agora, vamos aqui analisar menos, vai ser a diferença, que vai ser o meu calor que sai? Vai ser a diferença entre a entalpia do aumento menos a entalpia no ponto 1. Em termos de temperatura, pessoal, seria que o CP a fazer variar a nossa temperatura, que é o T3 linha, menos o T2, menos o T4 linha, menos o T1. Tá, pessoal? Bonito. Qual seria então o nosso trabalho líquido, nesse caso, antes do aumento? Também o calor que entra, menos o calor que sai. Onde estaremos a encontrar esse trabalho líquido? É claro que estaremos a encontrar trabalho líquido, podemos encontrar nesse caso, eu estaria a representar aqui, tá? Para não complicar, pessoal, vamos aqui representar nosso trabalho líquido aqui, tá? Nosso trabalho líquido que é antes do aumento. Então aqui também nós teremos a encontrar o nosso calor que sai, tá? Antes do aumento, tá? Então aqui também estaremos a encontrar o nosso calor que entra antes do aumento, tá? Então vamos lá analisar. O meu trabalho líquido, tá? Antes, vamos ver aqui, vem aqui. O meu trabalho líquido, tá? Antes do aumento, o que vai ser? Vai ser igual ao calor que entra antes do aumento, que é verificado entre a entalpia 3 menos a entalpia 2, verificado nesses dois pontos, tá? Dois pontos, menos o que sai, que é verificado no ponto 4 e no ponto 1. A entalpia no ponto 4 menos a entalpia no ponto 1. O trabalho líquido, antes do aumento, em termos de temperatura, seria que o T3 menos o T2 menos o T4 menos o T1, tá? Bonito. Qual seria então o meu rendimento térmico antes do aumento? Seria o 1 menos o calor que sai, tá, pessoal? Sobre o nosso calor que entra. Onde está o nosso calor que sai? Vê lá, pessoal.
o nosso calor que sai vai ser igual, tá? A essa expressão que está aqui, que é o H4 menos o nosso H1 sobre a entrada, que é o H3 menos o H2. Em termos de temperatura, vai lá, em termos de temperatura, o meu rendimento antes seria que, se o CP vai manter constante, vai simplificar. Então seria o T4 menos o T1 sobre o T3 menos o T2. E qual seria então o meu rendimento, ok? O meu rendimento, vou apagar aqui, pessoal, vou apagar depois eu recuar. Qual seria então o meu rendimento depois do aumento? Ou seja, com o aumento. Então, você vai ser com linha. 1 menos também o meu calor que sai do aumento sobre o meu calor que entra. Então, o meu rendimento térmico com aumento seria 1 menos qual vai ser o meu calor que sai com aumento. Então, que vai ser que o H4 linha menos o H1 sobre o que entra, que é o H3 linha menos o H2. Em que o rendimento térmico, tá? Do aumento vai ser igual a 1, tá pessoal? Vê lá. Em termos de temperatura, sempre vai manter constante. É claro que seria que o T4, tá pessoal? O T4 menos o T1 sobre o T3 linha menos o T2, tá? Então, relembrar aqui o rendimento térmico antes do aumento, depois do aumento, ou seja, depois do aumento vai sempre ser maior em relação ao antes do aumento, tá pessoal? Então, pessoal, terminamos mais aqui um vídeo aula. Se você gostou, deixe aí o seu comentário, tá? Tamo junto, SGC.